Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de geografia, né? Vamos antes conversar com o Papai do Céu. Sempre conversar com o Papai do Céu, porque é muito importante a gente conversar com o Papai do Céu, não é? Ele nos ajuda no nosso dia a dia. Então, vamos lá conversar com o Papai do Céu. Vamos à musiquinha? Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para falar, feche os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para falar, feche os olhinhos para orar. Vamos fechar nossos olhinhos. Querido Papai do Céu, te agradeço por mais um dia. Te agradeço por minha família, Senhor. Eu te agradeço pela natureza. Te agradeço por minha casa, por minha escola. Te agradeço por esse planeta que vós nos deste de presente. E em nome de Jesus, Papai do Céu, queremos te pedir que nos abençoe, que nos proteja, né? Que abençoe a natureza, proteja a natureza, todos os animaizinhos, todas as plantas. Proteja a nossa casa, todos os nossos amigos. Amém. Vamos com a musiquinha agora? Então, vamos lá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei, ó filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, e quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, teu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, teu nome eu clamarei, e ele me socorrerá. Gente, quem nos socorre sempre é Jesus, certo? Então, na nossa revisão de geografia, a gente vai falar sobre os serviços públicos, né? Então, o que são os serviços públicos? São serviços prestados à população e atendem às suas necessidades. Quais são esses serviços públicos? Os postos de saúde, eles prestam serviços públicos, né? Tanto de vacina, como de consulta médica, odontológica, psicológica, faz curativos, né? Fazem entrega de remédio, de medicação para quem necessita, certo? Atualmente ele está sendo muito utilizado, né? Por causa dessa pandemia, como todas as vezes está, mas só que atualmente está mais do que antes, né? Então, qual é outro serviço público também que a gente pode ver? A coleta de lixo, né? Ela é importante para a limpeza da nossa cidade, né? Do nosso estado, do nosso país, é um serviço público também. As escolas públicas, né? Tanto municipais como estaduais, ela é importante para o aprendizado das pessoas, não é isso? O transporte coletivo é um serviço público que ele atende a todo mundo. As pessoas que não têm carro, elas vão trabalhar de quê? Algumas vão de bicicletas, dependendo a localização onde elas trabalham, né? E outras vão de quê? De ônibus, né? Aí é um serviço público. E até aquelas pessoas que têm carro, mas para economizar combustível, elas também
pegam o serviço público, pegam os ônibus, né, o transporte coletivo. O policiamento também é um serviço público, né, que ele atende a população, que ele garante, né, a ordem, né, a segurança das pessoas, né, no serviço público também. Ele vigia também, né, a distribuição de energia, a distribuição de água, né, o saneamento básico. O que é o saneamento básico, né? A água encanada, tratada, a coleta de resíduo, a coleta de esgoto e a limpeza pública são saneamentos básicos, né? Coleta de resíduo, que é o esgoto, que passa em nossas casas levando dejetos do banheiro, da pia, não é isso? E essa água deverá ser tratada para ser lançada nos rios. Então, os serviços de saneamento básico são esses: a água tratada, a energia, né? A coleta de resíduos sólidos, certo? De esgoto, a limpeza pública, né? A limpeza das praças, das ruas, também faz parte do serviço público. E quem paga esses serviços públicos? Quem é que paga? Quem é que paga é a população, né? Paga, como é que a gente paga? A gente paga, né, quando pagamos os impostos e taxas, né? Todo ano tem um imposto predial, que é o imposto das casas, dos terrenos, então paga a prefeitura. Quando a gente paga a energia, quando a gente paga a água, tem umas taxinhas que está colocando lá o serviço da água, por exemplo, o serviço de esgoto, aí tem um valor lá. Se vocês forem pegar a conta de água, vocês vão ver taxa de esgoto. Da energia, essa iluminação que vive na rua, né, nos postes, a iluminação pública, quem é que paga? Somos nós. Então, por isso que a gente tem que preservar o bem público, porque quem paga são os pais de vocês, né, pagando os impostos. Na energia está incluída essa taxa de iluminação. Se a gente não pagar a energia em casa, ela é cortada, né? E se todo mundo deixar de pagar essa taxa de iluminação, as ruas vão ficar escuras, não é isso? Então, todos esses serviços, a mesma coisa. Tem uma empresa que trabalha para a prefeitura na coleta do lixo, né? Que vai pegando os lixos das nossas portas para levar para um outro local. Mas a gente paga um imposto para que a gente tenha essa coleta do lixo. Então, tudo isso, todos os serviços públicos, eles são pagos pela população, né? A rede de tratamento de esgoto e de água é também um serviço público. Como eu falei anteriormente, a água que sai do banheiro, da pia, ela não pode ser jogada diretamente no rio. Por quê? Porque ela vai poluir o rio. Se poluir, vai matar os peixinhos e essa água que a gente chega na nossa torneira, ela vem dos rios. Então, se estiver poluído, como é que a gente vai poder utilizar? Não é isso? Então, a rede de esgoto, a água também que chega nas nossas casas, ela passa por uma estação de tratamento. Ela também tem que ser tratada. Se ela não for tratada, ela pode prejudicar a nossa saúde, certo, gente? Então, esses são os serviços públicos. Então, quais são os serviços públicos que você utiliza no seu dia a dia, né, na sua casa, né? A iluminação, não é isso? A água, certo? A gente coloca, quando come alguma coisa, assim, a gente coloca as cascas dos legumes, das frutas, a gente coloca no lixo, que depois a mamãe amarra no saquinho e vai botar na porta, né? A gente deve fazer uma separação do lixo, né? Separar os lixos que podem ser reaproveitados daqueles que não podem ser reaproveitados. Então, na nossa atividade que está na plataforma sobre o serviço público, na primeira questão, eu coloquei uma figura que tem o rapaz, né? Tem o carro do lixo, o pessoal coletando o lixo,
tem um rapaz que está trabalhando numa loja, tem uma escola, tem o transporte coletivo, que tem um ônibus, né? Tem a padaria e tem o bombeiro. Aí, o que é que eu quero que vocês escrevam? Eu quero que vocês escrevam, tem assim, observem a imagem abaixo e escreva os nomes dos serviços públicos que ela está mostrando. Então, quais aí dessas fotos, dessas gravuras que eu coloquei, são serviços públicos? Aí você vai e escreve, certo? Na linha. Na segunda questão tem quais os serviços de saneamento básico. Eu acabei de ler, né? O saneamento básico. O que são saneamentos básicos? Você encontra no livro, módulo 2, ou então você volte o vídeo que você vai ver que eu estou falando sobre saneamento básico. Na terceira questão tem assim, relacione os serviços públicos que existem em seu bairro. Quais são os serviços públicos que existem aqui em nosso bairro? Né? Então, você vai escrever o nome de alguns serviços públicos que existem em nosso bairro, certo? Na quarta questão tem assim, das frases a seguir, marque aquela que se refere ao transporte público. O que é o transporte público? Eu também já falei. Então, só tem uma opção para você marcar. Aí tem assim, a primeira opção. Tem várias opções, mas só pode marcar uma. A primeira opção, vigia e fiscaliza os que não cumprem as leis. Isso aí é um transporte público? Se for, você marca. Na segunda opção tem, possibilita o ensino de crianças e adultos. É um transporte público? A terceira, possibilita o deslocamento da população. É um transporte público? A quarta tem assim, possibilita o uso de aparelhos elétricos. Então, quais dessas opções é transporte público? Só tem uma opção. Então, você vai lá e marca. A quinta questão tem assim, o que as UPAs oferecem à população? Né? O que são UPAs? Aqueles postos de saúde agora tem o nome de UPAs, né? Então, o que é que elas oferecem à população? Você pesquisa no livro e está lá escrito o que ela oferece. A sexta questão tem assim, onde os serviços de educação estão disponíveis? Que serviço público é esse de educação? Né? Onde é que ele está disponível? Você vai colocar onde eles estão disponíveis, certo? Então, gente, essa foi a nossa atividade de geografia, certo? Deu para vocês entenderem? Se entenderam? Qualquer dúvida, vamos perguntar. Vamos cantar novamente a musiquinha? Aquela que a gente cantou no início? Ou então Davi, eu sei que vocês gostam do Davi porque vocês gritam, vocês pulam, né? Então vamos lá? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu corro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu corro como o rei Davi. Eu corro, eu corro, eu corro como o rei Davi. Eu corro, eu corro, eu corro como o rei Davi. Então, essa foi a nossa aula de geografia. Até a próxima. Beijo, estou com saudade de vocês, certo? Vamos pedir para Papai do Céu que termine tudo isso logo e a gente possa voltar nessas aulas, né? É tão bom a gente estar na sala de aula, né? Na hora do recreio, brincando,
né, conversando com os coleguinhas, tomando aquele lanchinho gostoso, não é isso? Então, até a próxima aula de geografia.